Bom, vamos lá. Então, essa aula é para fazer uma breve introdução ao que é o sistema digestório. Primeiro, qual é o conceito que é sistema digestório? Então, o sistema digestório, ele é, na verdade, um conjunto de órgãos e de algumas glândulas que estão associadas a vários processos. Então, desde a ingestão, ou seja, a colocação do alimento na região da boca, a mastigação, a deglutição, a própria digestão, que é o processo de quebra dos alimentos, e a absorção de vários nutrientes, até a eliminação de fezes, que são aí os resíduos sólidos que vão restar após o organismo ter absorvido tudo aquilo que lhe é interessante. Bom, e aí a gente faz sempre uma divisão clássica, anatômica, né, para facilitar o estudo do sistema digestório, que é a divisão em duas porções. A primeira delas é o que a gente chama de canal alimentar. Então, o canal, a gente imagina, né, um canal que começa na região da boca, na região oral, e termina na região do ânus. Este canal, ele tem, então, desde a região oral, depois o alimento ele vai fazer o seguinte caminho. Depois da região oral, ele passa pela faringe, a faringe, depois esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então, esses órgãos, eles fazem parte do que a gente chama de canal alimentar. Canal alimentar que começa lá na região oral, na boca, e termina no ânus. Bom, o que acontece é que quando o alimento está passando por este canal, ele sofre a ação de algumas substâncias. Estas substâncias vão ser excretadas pelos órgãos chamados de órgãos anexos. Então, nós temos as glândulas salivares, que obviamente vão fabricar a saliva e jogar a saliva dentro da região oral, da boca. Depois a gente tem o fígado. O fígado, ele vai produzir uma substância chamada de bile, e a bile, ela vai ser excretada dentro da primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. E, por último, o pâncreas, que é um órgão que vai sintetizar o suco pancreático, que também vai ser excretado dentro do duodeno, lá no intestino delgado. Então, divisão em canal alimentar e órgãos anexos. Bom, aqui a gente tem uma visão geral da região do sistema digestório. Então, olha lá, aqui a gente visualiza que o sistema digestório, ele começa na região oral. Então, a região oral, ela é formada pela cavidade oral ou boca, pelos dentes, pela língua. Então, nesta primeira porção, a gente vai ter aqui o processo mecânico, que é a mastigação. A gente vai ter a umidificação desse alimento, porque esse alimento vai ser misturado com a saliva, já na região da boca. E a saliva, então, ela é fabricada pelas glândulas salivares. Então, o processo de digestão, o processo de quebra desses alimentos já começa na boca. Então, por isso que a gente fala, precisa mastigar muito o alimento, que é para dar tempo da saliva penetrar no alimento e começar já o processo de quebra de carboidratos, no caso aqui, né, da saliva, dentro da boca. Bom, aí esse alimento, então, depois de mastigado, ele vai ser engolido num processo chamado de deglutição, e aí ele cai na região da faringe.
Então, a faringe, ela é um órgão que é comum aos sistemas respiratório e sistema digestório. E a faringe, então, ela é um órgão que contém vários músculos, né? E a faringe, ela vai fazer com que esses músculos eles contraiam e façam com que o bolo alimentar ele caminhe para o próximo órgão que nós estamos visualizando aqui, que é o esôfago. Então, o esôfago nada mais é do que um tubo muscular que vai fazer com que o alimento seja levado da faringe até o próximo órgão, que é o estômago. Bom, no estômago, o que acontece? Nós temos um processo tanto de digestão química pelo suco gástrico, né? Então, o suco gástrico que é um meio extremamente ácido, então vai ajudar nessa digestão química. E também um processo mecânico. Por quê? Porque nós temos o estômago, ele tem vários músculos que vão contrair e que vão fazer com que o alimento ele sofra esse processo também de, vamos dizer, esse processo mecânico de digestão. Então, aqui, tanto a parte química, através do suco gástrico, quanto a parte mecânica, através da contração dos músculos do estômago. Bom, e aí o alimento vai cair aqui neste outro órgão que é o intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 porções. A primeira delas que já está logo aqui após o estômago, que é o duodeno. Depois nós temos jejuno e íleo. O que é que o intestino delgado vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de digestão enzimática, ele vai absorver um pouco de água e muitos nutrientes, vitaminas e íons. Então, a função maior aqui do intestino delgado é a absorção de nutrientes. Bom, e aí o que acontece é que na primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno, eu tenho primeiro a chegada do chamado suco pancreático, então a gente visualiza aqui o pâncreas. O duodeno, na verdade, ele abraça a cabeça do pâncreas, vamos ver melhor nas figuras a seguir. E a função do pâncreas, então, é formar o suco pancreático no sistema digestório. Mas a gente precisa lembrar que o pâncreas lá no sistema endócrino também é responsável pela fabricação de 2 hormônios, a insulina e o glucagon, que vão ter sua função lá no metabolismo da glicose, ok? E também aqui no duodeno vai chegar a bile. Então, o fígado, ele é um órgão responsável pela secreção da bile. Então, a bile é importante na digestão das gorduras, dos lipídios. E o que acontece é que quando o fígado ele produz a bile, a vesícula biliar, que está próxima ao fígado, vai armazenar e vai promover uma concentração desta bile. Então, vesícula biliar não produz bile, ela só armazena e concentra. Quem produz bile é o fígado. Bom, e aí, por último, nós temos aqui o intestino grosso. Então, o intestino grosso, ele é um órgão que vai ter como principal função, a desidratação, compactação dos materiais, ou seja, ele vai absorver água para a formação das fezes. A porção final do intestino grosso, então, é a porção final do canal alimentar, que é o ânus. Bom, vamos visualizar um pouquinho melhor, então, aqui as regiões. Primeiro, região oral, que é formada, então, pela cavidade oral, pelos dentes, pela língua, que são órgãos que estão associados, então, à mastigação, à deglutição, ajudam na fonação.
E aí, o que acontece aqui é que eu tenho a deglutição, a língua empurra os alimentos lá para trás, e aí esses alimentos, eles caem, então, na região da faringe. Bom, para que o alimento ele seja direcionado para o próximo órgão que está aqui atrás, que é o esôfago, eu tenho uma função importante desta cartilagem, que faz parte da laringe, que é a cartilagem epiglótica, que quando a língua empurra o alimento, a cartilagem epiglótica ela desce para fechar então a via aérea, para a gente não engasgar. E aí o alimento ele entra na faringe, então aqui primeira porção orofaringe, ou parte oral da faringe. A nasofaringe, ou parte nasal da faringe, não faz parte do sistema digestório. Então, esse alimento ele cai aqui na orofaringe, depois vem aqui para trás na laringofaringe e depois no nível da margem inferior da cartilagem cricoide vai começar então o esôfago. Aqui a gente visualiza o esôfago, então o esôfago é um tubo muscular ó, que passa por trás da traqueia, passa do lado direito da artéria aorta, e aí o que acontece é que o esôfago, ele atravessa o diafragma, tem uma pequena porção abdominal, e aí quando acontece essa expansão, o esôfago, ele se transforma, vamos dizer assim, no próximo órgão, que é o estômago. Então, aqui a gente visualiza bem o estômago, ele fica logo atrás do fígado, né? Aqui o fígado ele foi rebatido para que a gente visualizasse o estômago como um todo. Então, o estômago, ele vai ter uma região de entrada, que é chamada de cárdia, e uma região final, que é chamada de piloro. E o piloro, então, se esvazia para a chegada no intestino delgado. Então, o intestino delgado a gente visualiza nessa figura, né? Ele é bem comprido. E, então, como já dissemos, a função principal do intestino delgado é a absorção de nutrientes. E aqui o intestino delgado chegando ao intestino grosso e o final do intestino grosso, que vai ser o ânus. Bom, e aí, quem são então os órgãos anexos? Primeiro, a gente tem as glândulas salivares. Então, as glândulas salivares, eu tenho uma grandona aqui, que é a chamada parótida. Depois eu tenho a sublingual e as submandibulares. Então, na verdade, nós temos 3 pares de glândulas salivares, né? 3 para cada lado, são 6 glândulas no total. Então, 2 parótidas, olhar aqui, né? Observar que a glândula parótida ela tem uma relação muito próxima com a região da orelha. Então, logo na frente da orelha eu visualizo a glândula parótida, aqui o músculo masseter, e a glândula parótida ela vai fabricar a saliva, jogar dentro deste ductozinho aqui, que é o ducto parotídeo. O ducto parotídeo ele vai perfurar o músculo bucinador para se abrir lá dentro da cavidade oral, ok? Então, a glândula parótida que é a maior aí das glândulas salivares. Aí, tanto a glândula sublingual quanto a submandibular, elas vão lançar os seus ductozinhos para debaixo da língua. Então, aqui no assoalho da boca, que é o que a gente chama, né? Nós vamos ter a saliva que vem tanto das glândulas sublinguais quanto das glândulas submandibulares. Bom, quem mais? O fígado, então uma grande glândula, um órgão com muitas funções. A gente visualiza aqui a face anterior, a região anterior, vista anterior, então os lobos direito e esquerdo, né, divididos aqui por um ligamento.
E aí, quando a gente vira o fígado, a gente visualiza outros dois lobos. Então, aqui o lobo caudado e o lobo quadrado. Então, um grande órgão, aqui a presença da vesícula biliar, que tem então contato direto com o fígado através das vias biliares, que vão ser as responsáveis por levar a bile da região da vesícula até a região do duodeno. E aqui a gente visualiza bem a relação do duodeno com o pâncreas. Então, o pâncreas ele tem esse ductozinho que é chamado de ducto pancreático. Aqui a gente visualiza tanto o acessório quanto o principal. Então, esse ducto ele vai recolher todo o suco pancreático que é fabricado para a liberação, então, dentro do duodeno. E aqui a gente ainda visualiza o final das vias biliares, que é o ducto colédoco. Então, o que acontece é que o ducto colédoco ele se junta ao ducto pancreático principal para a excreção tanto da bile quanto do suco pancreático aqui dentro do duodeno, ok? Então, é isso que acontece. Então, essa foi uma visão geral do sistema digestório, e aí, a partir da próxima aula, nós vamos estudar, então, cada uma dessas regiões com mais detalhes. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos.